Voltamos então com o seu boletim do esporte pela Terceira Via TV. Fernando Antônio, Federação de Futebol do Rio de Janeiro reuniu os clubes da Série B, promoveu lá o arbitral, sorteou os grupos, né? O Americano e Goitacás num grupo, o Campos no outro, confeccionou a tabela, já tem aí todas as rodadas, né? E depois ficou naquele negócio. Segundo o presidente americano, apenas 6 clubes apresentaram documentação, confirmaram que não devem nada e que, né, o tal nada consta, mas o resto ninguém representou. Depois eu vi num jornal aqui em Campos, que o Goitacás também tem esses documentos. Isso eu não sei, mas eu acho que até clubes da Série A também não tem esse documento, né, a certidão de nada consta, de débito, que é exigido aí para aqueles clubes que aderiram ao Profut, ou que não aderiram. Mas você vê essa confusão. Isso realmente é uma bagunça. O grande problema é que existem clubes que fazem um trabalho de disputar apenas a competição em contrato com empresários. Nós tivemos aí o Sampaio Correia, parte do elenco do Duque de Caxias, nessa recente competição que foi disputada no ano de 2015. Então, o que acontece? Quanto dura um campeonato? Dura 3, 4 meses? Os caras vão lá, fazem um contrato de apoio durante esse período. Eles não têm cumplicidade com os clubes. Então, eles não querem saber se a certidão negativa vai dar a eles garantia de trabalho ou não. Cabe aos clubes assumirem essa responsabilidade. E diante do fracasso financeiro, nem todo mundo tem condições. É duro, mas a realidade é essa. Em Campos, eu sei que o Americano está com toda a sua documentação em dia, até porque o Luciano faz sempre questão de apresentá-las durante o período de reunião com a sua mesa diretora. O Goitacás anunciou recentemente que aderiu ao Profut e que já tem toda a sua documentação pronta. Isso foi divulgado na mídia. O Campos adota a linha de ser o primeiro clube de nossa região a começar a investir, a começar a contratar. Eu acredito que, em função desta postura, o Goitacás, desculpe, Fernando, o Goitacás anunciou também que tinha fechado um contrato com o Botafogo para parceria para o ano. Agora anunciou que contratou Renato, quem jogou no Botafogo? Flamengo? Renato Abreu, mas não contratou ainda. Está em linha de entendimento. Mas o Campos, por exemplo, não iria anunciar esses reforços e nem se programar com tanta antecedência sem ter a garantia de disputar a competição. Ainda é uma situação muito confusa. Com relação ao Renato Abreu, jogador de 37 anos, parado desde 2013, não acredito que seja uma boa para o Goitacás. Se o investidor quer ajudar, que o Goitacás, com a sua diretoria, o presidente D'Artagnan Fernandes, peça pelo menos 4 a 5 reforços equivalente ao valor do Renato Abreu. Porque a primeira coisa que você analisa num jogador com uma faixa de idade avançada é a questão de disciplina, é a postura de liderança. Tudo isso implica para você ter um bom trabalho a nível de regime de grupo. São poucos, Mauro Galvão, Zé Roberto, por aí vai. Então você contrata um atleta com um histórico ruim com relação à parte disciplinar, você vai acabar tendo problemas futuramente. Tanto que, se ele estivesse tão bem, nós já estamos entrando no ano de 2016. Ele não ficaria tanto tempo desempregado. O grande problema é que nós não sabemos ainda. A competição vai começar no dia 5 de março, não é isso mesmo? Porque havia uma previsão de começar em fevereiro. Agora passou para março. Seria talvez para dar mais tempo aos clubes. O Americano tinha a intenção de fazer com que o grupo começasse a trabalhar a partir de hoje, né, dia 7 de dezembro, e a apresentação foi adiada para o início de janeiro, em função do campeonato não começar mais no mês de fevereiro. Mas independente do prazo de data de início de competição, é importante que a federação venha adotar um regime
de dar à competição da Série B uma melhor estrutura. Aí vem o que nós sempre falamos. Um clube que entra numa competição sem estádio, digamos que ele suba, vai jogar onde? Ah, Fernandinho, você está falando isso, mas o Americano não tem ainda o seu estádio pronto. Mas nós temos opções por aqui. Nós Será temos o Cardoso Moreira, de Souza, nós temos o estádio do Macaé, mas isso se chegar à primeira. Para disputar a segunda, já há um contrato firmado com a Prefeitura de Cardoso Moreira, onde o Americano vai usar o estádio Antônio Ferreira de Medeiros. Então começa a competição já desnivelada em função disso, né? A questão das certidões, elas são importantes, mas se você adotar o sistema de ser muito rigoroso demais, está arriscado você não ter uma competição formada por um número de clubes que atenda a demanda. Até da primeira divisão. Exatamente. Então nós temos que analisar isso aí. É uma coisa muito séria. E a própria federação, ela tem que ter a sensibilidade de fazer com que o campeonato não tenha o custo que ela oferece. Porque eu vejo como um absurdo você disputar um jogo de uma Série B e ter um custo em torno de 12 mil reais. É brincadeira. Não se arrecada isso. Você vai, por exemplo, vamos aqui dizer, o São João da Barra volta a disputar a Série B, um exemplo. Arrecada isso? Não. Se não tiver alguém por fora para bancar, não tem como disputar. Americano e Goitacás, eu até digo que sim, porque tem torcida. São clubes que levam bons públicos para os estádios. O Campos, numa segunda divisão, vai conseguir bancar esse custo se não tiver parceiros. Exatamente. É difícil. Muito difícil. E eu conversei com o Fábio Menezes, jornalista lá de São João da Barra, filho, né, do Denis Menezes. Ele dizia para mim que... Ele ficou até de trazer essa semana, a semana que vem aqui, o Daniel Machado, porque ele disse que o São João da Barra não deve, inclusive, disputar-se nem a Série C. Quer dizer, lamentável. Agora, o que a gente fica vendo é o seguinte: a Federação de Futebol do Rio de Janeiro marca o arbitral. Aí comparecem esses representantes de clubes que não têm a menor condição de disputar. Você sabe disso. Então, o que acontece? Aí, se você participou, você aceitou a tabela então e não vai disputar, está multado em 50 mil reais e é rebaixado. Isso aí é mau caratismo. É um banco de negócios. O futebol do Rio de Janeiro, infelizmente... Você percebe, você sabe. Até fracassa. É claro. Em suas origens, que a gente começa pelo interior, porque sempre foi assim, dessa forma. Você massacra os clubes. E existem clubes que não suportam determinada pressão quando se cobra um valor além daquilo que se arrecada. E aí é o que nós estamos vendo. O Macaé numa terceira divisão, o Madureira na quarta do futebol brasileiro, porque não tem suporte, apesar de que o Madureira ainda tem muitos benefícios na própria entidade. Mas você começa uma competição, quando chega ao fim dela, ou antes um pouco, você está no prejuízo, você está no abismo, como é que você sobrevive? Exatamente. Olha, amanhã nós vamos fazer um bloco com o Fernando, vou deixar gravado, inclusive sobre o Americano, sobre a inauguração lá no próximo dia 20, porque o tempo voa. Dia 20 agora, a parte administrativa, o que está sendo feito, o que não está. Vou fazer algumas perguntas a Fernando, são perguntas, inclusive, que torcedores do Americano me fazem na rua. Só para a gente encerrar, Fernando, dizer que aquele amigo nosso, aquele que falou que o PSG goleou o Bordel, entendeu? Agora ele deu para comentar a política internacional. Olha só. Imagina você, eu sem querer liguei no rádio, ele estava falando que podia juntar Estados Unidos, o negócio desses atentados que estão aí do Estado Islâmico, né? Ele disse que já passou da hora de juntar Estados Unidos, França, Alemanha, ainda falou Brasil. E o Brasil também, para acabar com esses talismãs que estão aí. Bom, minha gente, vamos encerrando por aqui o seu Boletim do Esporte de hoje. Amanhã a gente volta às 13h30. Obrigado e até lá.